Você não precisa prever o mercado, você precisa entender quando ele respira. O padrão certo, aquele padrão que te dá mais de 10% por trade, o pullback correto, ele muda tudo. Ele faz a sua chave virar. E hoje você vai entender finalmente o porquê. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional e também criador de indicadores no TradingView. Na nossa aula de hoje eu vou mostrar para você o padrão que eu mais opero no mercado. Basicamente é o único padrão em que 99% das vezes está nas minhas operações. Ele dita a entrada da minha operação, me dá o alvo acima de 10% de ganho. Isso no mercado brasileiro, no mercado americano, criptomoedas e também no mercado de Forex. E tudo isso utilizando esse único padrão. Fácil, mas esse único padrão tem algumas diferenças entre ele ali. Esse padrão, ele é o pullback, ele é o momento em que o mercado respira, mas nem toda respiração é igual. Assim como um atleta, ele não corre sem respirar, o mercado, o gráfico, esse gráfico que você está vendo aqui na tela, ele não vai subir sem antes respirar. Mas essas respirações aí têm algumas diferenças e muitas pessoas confundem essa respiração com a reversão de tendência. Na verdade, é o mercado gritando para você, dizendo para você que o preço pode continuar subindo, mas tem algumas diferenças ali. Existem probabilidades maiores de ganho quando acontece essa respiração e há outras probabilidades de ganho quando o preço ele tem um descanso um pouco maior. E é tudo isso que nós vamos revisar aqui hoje. Vai ser uma aula objetiva para identificar pontos de entrada e saída da operação e tudo isso para você ganhar tanto em real quanto em dólar. E isso na modalidade mais fácil para se operar, que é o swing trade, em que nós operamos aqui com tempos gráficos maiores para identificar com precisão as melhores oportunidades no trade, para ganhar tanto em real e em dólar e inclusive agendando uma operação, sem ficar ali todo dia operando. Até porque você está aqui para ganhar sua liberdade de rotina, geográfica, inclusive a sua liberdade financeira. E não ficar aqui olhando o gráfico todos os dias de 9 às 5 da tarde, esperando uma oportunidade de compra ou uma oportunidade de venda. O lucro no mercado ele acontece nesse impulso aqui, ou seja, quando o preço parte para uma forte tendência. E a partir daí nós temos aí alvos acima de 10% de ganho, 10% no trade. Mas o lucro, ele até pode te dar o maior ganho aqui, nessa impulsão. E ele te dá o maior ganho na impulsão. Porém, o lucro ele nasce no recuo do preço, ou seja, quando o preço do ativo ele tem esse recuo aqui, e é aqui que nasce o lucro para você, e não tentando adivinhar aqui a melhor entrada na operação, mas sim aproveitando quando o mercado respira, e é nessa respiração aqui que nós conseguimos pegar a melhor tendência. Tendo a entrada na operação de forma assertiva, o stop na operação, e nós sabemos que quando utilizamos tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários ou tempo gráfico semanal, nós temos alvos de ganhos acima de 10% na operação. Isso porque essa estrutura aqui no gráfico diário, ela é muito mais forte que um tempo gráfico de 5 minutos, um tempo gráfico de 15 minutos, tempo gráfico de 1 minuto nem se fala. Então, nós temos uma tendência clara no tempo gráfico maior, que geralmente são gráficos mãe, um gráfico semanal ele basicamente comanda tudo. Ele dita para você a tendência clara. Quando utilizamos um tempo gráfico menor, como um tempo gráfico de 4 horas, para identificar a entrada na operação, nós temos ali basicamente 50% do setup já montado. Mas nós precisamos entender o seguinte: o preço do ativo ele tem que respirar. E essa respiração está dizendo para você, olha, aqui é uma grande oportunidade para entrar no trade. E existem 3 tipos de pullback, ou seja, você não vai entrar em qualquer pullback, existem certas probabilidades de ganho. Por exemplo, temos o pullback pequeno, um pullback com uma retração rasa, ou seja, é um pullback geralmente composto aí por entre 3 a 6 candles, né? Ou seja, o preço tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles no máximo. Temos o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle, quinto candle e sexto candle. Esses candles aqui, ele pode formar um pullback sim, e esse pequeno pullback aqui, ele é ideal para se entrar no rompimento, quando nós trabalhamos no tempo gráfico diário, lógico. Não vai querer operar isso aqui no tempo gráfico de 5 minutos, 1 minuto, vai perder dinheiro. Por quê? Quanto menor o tempo gráfico, menos é a probabilidade de ganho na operação. Isso porque no tempo gráfico menor tem muito ruído, então você pode sim confundir realmente um pullback com algum ruído ou alguma outra coisa estranha que está acontecendo ali no mercado. Então é importante o seguinte, foca
em operar em tempos gráficos maiores para ter mais assertividade. No tempo gráfico diário, nós temos a formação de pullbacks que variam ali entre 3 a 6 candles em pullback raso, que é ideal para entrar em rompimentos. Até porque num pullback raso é um pouco mais difícil de encontrarmos um fundo do pullback. E nós temos ali, quando acontece um pullback raso, nós temos geralmente um breakout bem rápido na operação. Então nós temos aí uma excelente entrada, uma excelente oportunidade com um stop de proteção pequeno, ou seja, nós temos aí alvos de ganhos acima de 10% no trade, com um stop de proteção, aquele momento em que você programa no mercado, você coloca na boleta de compra o preço em que você vai sair da operação em caso de emergência. Então isso é muito importante, nunca opere sem stop. O stop faz parte do gerenciamento de risco. E eu falei sobre gerenciamento de risco na aula passada, então acessa ali se você não viu a aula passada, acessa no final dessa aula que é bem importante. Temos também o pullback médio. Nesse pullback médio, nós temos uma retração ali que varia entre 50% a 70%. Como assim? O preço, depois de uma forte tendência de alta, ele vai fazer um recuo, ou seja, uma respiração. Logo depois tem uma nova tendência de alta e logo depois tem um novo recuo, ou seja, um novo momento em que o mercado está te dando uma outra oportunidade para você entrar na operação. Mas esse pullback mais profundo, ele faz o seguinte: ele encosta no que era uma resistência, ou seja, no pico anterior. Isso aqui é uma resistência. Quando o preço faz esse pullback na resistência, geralmente é um recuo entre 50% a 70%. Vou colocar aqui 50% a 70%. Isso aqui é um pullback médio. Tá? Não se atenta muito a esses números aqui não, mas é bom você saber que existe isso. Mas é importante o seguinte, isso daqui é extremamente importante, quando você tem esse pullback encostando na antiga resistência, ou seja, o preço do ativo, o mercado está dizendo para você, olha só, o preço, os tomadores de posições rejeitaram uma queda, então isso aqui pode se tornar uma nova tendência de alta. Isso daqui pode ser um momento para você entrar numa operação. Por exemplo, se você encontrar isso aqui no tempo gráfico semanal, você pode ir lá no tempo gráfico diário, que você vai encontrar um micro pullback, ou seja, uma entrada escondida na operação. Então, é bem importante que você anote tudo isso aqui, reveja esse vídeo aqui, para você se adaptar cada vez mais rápido. Isso aqui é extremamente fácil. Tá? De repente, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, pode te parecer um pouco mais complicado, mas se você ir anotando isso aqui e você pegar o gráfico diário, você vai ver que vai se tornar extremamente fácil. É como andar de bicicleta. A primeira vez que você anda de bicicleta, parece ser uma coisa de outro mundo. É difícil, você cai, mas segunda, terceira, quarta volta ali, já tá querendo correr com a bicicleta, já tá andando sem rodinha, já tá andando cada vez mais rápido. E assim no mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. É simples. Você tem somente uma obrigação: não complicar. Só seguir esses passos aqui. Então você pode escolher um desses pullbacks aqui para estar iniciando aí as suas operações. Esse pullback mais profundo tem uma taxa de assertividade muito mais alta que esse pullback aqui mais curto, que é composto entre 3 aí a 6 candles. No pullback profundo, que bate na resistência, o que era uma resistência, ele tem uma taxa de assertividade ali um pouco mais baixa, mas é bem pouco, tá? Do que esse pullback mais raso, mas é extremamente assertivo. E nós temos também o pullback profundo. Esse pullback profundo aí, ele é extremamente importante nos tempos gráficos diários para operar qualquer ativo. Não importa se você opera Forex, se você opera criptomoedas, se você opera mercado brasileiro ou americano. E o importante é o seguinte, que eu sempre repito aqui nos vídeos para você. Quando você aprende a operar qualquer ativo no mercado, qualquer mercado, a partir desse momento você passa a viver do mercado. Né? Enquanto você estiver preso somente a um ativo, somente a um mercado, você só está trabalhando para o mercado ali. Muitas vezes pode ter certeza agora, posso estar falando com você. Você ainda não está vivendo do mercado financeiro, se você opera somente um mercado ou um ativo. A partir do momento em que você aprende isso aqui que eu estou ensinando para você, isso daqui ele mostra, é uma leitura básica que vai ser possível você operar qualquer ativo no mercado. Isso aqui se repete em todos os ativos. Tá? Então não adianta se especializar em somente um ativo. Se especializa no padrão. É isso que vai fazer você viver do mercado. Foi isso que eu vivi quando iniciei no mercado financeiro. Foi isso que eu venho praticando e o que me trouxe consistência. Foi isso que me trouxe a viver do mercado. Mas tem o seguinte, tem o pullback profundo, que é aquele pullback em que o preço ele encosta no suporte anterior, ou seja, ele ultrapassa o que era uma resistência
e toca no suporte anterior. Isso daqui, quando ele toca no suporte anterior, pode ser sim um momento de entrada na operação, mas ele é menos assertivo que o pullback mais raso. Isso porque, nesse momento aqui, o mercado está encontrando ali uma certa fraqueza para continuar a tendência. Ou seja, se ele rompeu uma resistência, que é um excelente aí momento para se transformar no suporte, ele buscou o outro suporte, o suporte anterior, isso aqui já demonstra que pode haver uma fraqueza dos compradores e os vendedores podem começar a tomar conta. E o que que você vai fazer? Você vai seguir o fluxo. Se o preço realmente continuar para uma tendência de alta, romper também a resistência anterior, aí sim temos uma nova entrada na operação. Agora, se o preço fizer isso aqui, buscar o suporte anterior e o preço logo depois ter um novo pico próximo à resistência anterior, nós temos aí o ombro, cabeça, ombro. Isso aqui indica uma reversão de tendência no mercado. O pullback não é uma reversão de tendência. O padrão completo que se forma é uma reversão de tendência. Isso aqui sim indica uma grande reversão. O que muitas pessoas fazem é identificar esse movimento aqui, já entrar vendido esperando uma reversão de tendência. Está se precipitando, está tentando adivinhar o que o mercado vai fazer. Calma, aguarda que o mercado vai dizer exatamente o que você deve fazer e quando você deve fazer. Então, quando o preço forma um morro duplo como esse daqui, aí sim é o momento de você entrar na operação depois da formação completa e não tentando adivinhar onde vai ser a resistência ou o suporte. Esses pullbacks aqui, eles não são obstáculos para você, ele é um convite. E quem ignora esse convite acaba perdendo dinheiro no trade, acaba tendo que ficar adivinhando aí as operações do mercado. Por exemplo, tem esse indicador aqui que é bem importante você utilizar, ele é bem simples, bem prático, ele tem uma tomada de decisão aí a partir da média móvel de 50 períodos. Esse conteúdo aqui pode estar parecendo um pouco técnico para você, mas eu quero que você aprofunde bem nele, porque isso aqui é um grande diferencial. A partir do momento que você domina isso aqui, que você aprende o básico, na verdade, isso aqui, você já começa a fazer dinheiro no mercado. Bom, e como utilizamos esse indicador? Vamos aqui no TradingView, digita em indicadores, clica aqui em indicadores, vai digitar pullback. Digitou pullback, vai aparecer esse indicador aqui para você. Clicou nesse indicador, pullback candles, vai ser plotado no gráfico para você, esse indicador, vai ficar plotado no gráfico para você. Você vai poder utilizar um tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário e até mesmo semanal. Esse indicador vai mostrar para você o seguinte, o fundo de um pullback. Geralmente um pullback é em médio, ele não vai mostrar o fundo do pullback raso, mas sim o médio, tem uma taxa de assertividade aí bem alta nas suas operações também. Esse indicador vai mostrar para você onde fica o fundo desse pullback, desde que o gráfico esteja em tendência. Se o gráfico estiver lateralizado ou em tendência de queda, nem adianta tentar operar. Ele vai mostrar fundos ali também na tendência de queda, mas você vai perder dinheiro, porque não se opera contra a tendência. Quando o preço do ativo estiver subindo, você pode utilizar esse indicador aqui para identificar fundos de pullback médio, e nesses fundos de pullback médio, você consegue entradas a partir do segundo candle. Ou seja, se o fundo do pullback está sendo aqui, você pode entrar na operação gatilho de entrada logo no segundo candle. Simples assim, sem mistério, desde que o preço esteja em tendência. Agora é o seguinte, isso aqui é o pulo do gato, tá? Isso aqui é muito importante nesse indicador. Quando esse indicador te dá um stop, ou seja, aqui ó, nessa parte aqui, mostrou um fundo, o preço até subiu, com o trailing stop você até pôde conseguir algum dinheiro ali nessa operação. Mas logo depois, se ele te der um stop, já não entra mais na operação. Isso por quê? Porque quando você toma um stop numa operação com esse indicador aqui, ele pode indicar duas coisas. Ou o preço vai entrar numa lateralização, ou seja, vai ficar sem nenhuma direção, ou o preço vai reverter a tendência. Então nem adianta tentar recuperar ali naquele ativo, parte para um outro ativo. Até porque tudo que eu ensino aqui para você é como eu opero na fórmula do swing trade, como eu ensino os meus alunos a operar com alvos acima de 10% por trade de ganho na operação, que é operar qualquer ativo, operar no mercado brasileiro, americano, criptomoedas, no mercado de Forex, para ganhar tanto em real em dólar. Esses padrões aqui funcionam muito bem, com esse indicador também que tenho certeza que vai ajudar você a operar cada vez melhor. E é muito engraçado que sempre quando eu abro uma nova turma da Fórmula do Swing Trade, sempre alguém me pergunta ali, Arion, qual é o segredo? O segredo não é saber tudo, é saber quando agir. Ou seja, quando acontece pullbacks como esse aqui, você sabe como agir e quando agir.
Não é um segredo isso aqui. Isso aqui você pode encontrar talvez na internet ou como eu estou ensinando aqui para você. Algumas técnicas aqui eu tive que realmente pagar para aprender com os mentores, mas faço questão de trazer isso aqui de graça para você, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida, como continua fazendo na minha vida. E esse pullback aqui, saber essa estrutura do pullback, ele é a espinha dorsal do mercado. E é por isso que na fórmula do swing trade a gente não entra toda hora. A gente entra quando o mercado se revela, ou seja, quando ele mostra que é o momento para entrar na operação. E agora eu só tenho um pedido para você. Curta esse vídeo aqui, compartilha com quem você acha que precisa saber esse ouro em forma de conteúdo. E comenta aqui embaixo como que eu te ajudei nessa aula e como que você está no mercado hoje. Se você já está vivendo do mercado, se não está, qual é a sua maior dificuldade? Eu sempre leio todos os comentários aqui e procuro te ajudar o máximo possível. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.